Gálatas capítulo 5, do verso 22 ao verso 26, está escrito: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Quando nós conhecemos a Cristo pela primeira vez, somos apresentados a uma nova forma de viver e idealizamos nossa vida com base no que fomos apresentados. O problema é que logo nos frustramos quando percebemos que a realidade não corresponde com as nossas expectativas. E alguns até chegam a abandonar o Evangelho, saem da igreja e param de se relacionar com Deus, por acharem que a vida com o Senhor simplesmente não foi feita para eles. A verdade é que muitas vezes, por melhor que sejam as intenções das pessoas, elas nos apresentam um evangelho incoerente com as Escrituras. Um evangelho imediatista, que diz que a partir do momento que aceitamos a Cristo, tudo na nossa vida mudará. Tanto as coisas internas quanto as coisas externas. Só que na prática não acontece assim. Quando a Bíblia diz fruto do Espírito, significa que essas qualidades, amor, alegria, paz, paciência, etc., precisam ser cultivadas. Você já viu uma planta crescer? É um processo demorado, requer cuidados e muita paciência e perseverança. Hoje, nós vamos aprender algumas coisas que precisam ser cultivadas em nós, para que brote na nossa vida esses frutos do Espírito. Para começar a cultivar o fruto do Espírito, é preciso que reconheçamos os nossos erros e as nossas falhas, e que sejamos sinceros em relação às coisas em nós que precisam de mudança. Não adianta querermos nos relacionar com Deus sem buscarmos por uma mudança, porque uma das consequências naturais do relacionamento com Deus é a mudança. Todas as pessoas que passaram por Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra, em sua forma humana, experimentaram uma mudança. Seja de hábitos, de conceitos, uma mudança de vida. Jesus reescreveu a história de muitas pessoas. E hoje, por meio do Espírito Santo, ele também opera mudanças em nós. E está disposto a ajudar todos aqueles que buscam por um novo jeito de viver e de caminhar. Esse processo de reconhecer as próprias falhas é diário, porque a todo momento nós erramos e tropeçamos. Por isso precisamos ter atitudes de arrependimento. Não adianta pedirmos perdão pelos nossos pecados se ainda continuamos com argumentos contrários dentro do nosso coração. E isso nos leva a outra atitude que nos ajuda a cultivarmos os frutos de Deus em nós. Devemos ocupar a nossa mente com aquilo que nos dá esperança e com aquilo que alimenta a nossa fé e a nossa busca por uma mudança. Hoje em dia, nós temos milhões de coisas para pensarmos o tempo todo. Inclusive, os nossos celulares nos entregam conteúdos infinitos que podem ocupar o nosso dia inteiro se nós permitirmos. É fácil para nós nos distrairmos com milhões de tarefas e passarmos um dia inteiro sem falarmos com Deus. E esses dias podem virar semanas, que podem virar meses, e eu nem preciso dizer o que acontece depois. Começamos a viver como se Deus não existisse, pois dizemos que cremos nele, mas nem o conhecemos mais. Vai ser uma tarefa difícil voltar a exercer a sua fé,
voltar a pensar em Deus, assistir pregações, consumir conteúdos que edificam. Inclusive, no início, você vai se sentir um hipócrita, pois sentirá como se você nem de fato acreditasse naquilo que está ouvindo. Mas creia, o nosso coração não resiste por muito tempo à voz do Espírito, pois ainda que o nosso coração esteja momentaneamente endurecido, ele pode ser quebrantado pelo Senhor. Nós precisamos de Deus constantemente. Só nos esquecemos disso por um tempo. Mas agora é hora de nos lembrarmos de Deus e de nos submetermos ao seu agir dentro de nós. E a última dica para que você viva um novo tempo na sua vida, uma nova história, é a seguinte: tenha diariamente momentos de oração e de leitura bíblica. Nós já perdemos a conta de quantas vezes ouvimos isso. E mesmo assim, ainda é algo muito longe da realidade de vários cristãos. Só que isso deveria ser a base da nossa fé. Nós não ficamos surpresos quando alguém que está com um físico bom, saudável, diz assim: eu faço exercícios todos os dias na academia. Então, por que ficaríamos surpresos se ouvíssemos da boca de alguém que tem uma vida constante com Deus, se ela nos dissesse que leva uma rotina diária de leitura bíblica e de oração? Algumas pessoas não gostam de ouvir a palavra rotina seguida de leitura bíblica e oração, pois alegam que essas coisas não podem virar rotina e devem ser sempre feitas com paixão, com emoção, e que sempre que entramos no nosso quarto para orar em secreto, deveremos ter uma revelação divina e momentos de arrepios e choros. Mas se acharmos que a vida com Deus se baseia nesses momentos, nós nunca vamos conseguir ter um relacionamento constante com Ele. Assim como o relacionamento com as pessoas à nossa volta, nosso relacionamento com Deus também terá seus altos e baixos. É claro que vindo somente da nossa parte, pois Deus não oscila como eu e você. Haverá dias em que sentiremos uma vontade imensa de orar, de ler a Bíblia e de nos derramarmos na presença de Deus. Porém, terão dias em que gostaríamos de estar fazendo qualquer outra coisa, em qualquer outro lugar, ao invés de estar ali com o Senhor. Outro erro que cometemos é achar que precisamos estar 100% bem para nos achegarmos a Deus. Deus não procura perfeição em nós, pois Ele tem plena certeza que não encontrará. Deus procura devoção e procura em nós o desejo de nos entregarmos a Ele, mesmo quando isso soa como obrigação. O Senhor quer fazer brotar em nós os frutos do seu Espírito, e para isso temos que buscá-lo todos os dias e entender que a vida com Ele é um processo diário. Eu quero orar por você. Deus, obrigado pelo teu amor, pela tua palavra. Senhor, nos perdoe, pois achamos que a vida contigo nos trará uma mudança imediata. E por isso muitas vezes desistimos de caminhar com o Senhor, por não vermos essas mudanças. Nos ensina a esperar no Senhor. Reconhecemos que a caminhada contigo é mais sobre processos do que sobre resultados imediatos. Obrigado porque todos os dias temos a oportunidade de crescer e de aprender com os nossos erros do passado. Por isso, nós oramos, te agradecemos e te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém.